Em Mateus capítulo 15, os versículos 21 a 28. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Eu dei a esta palavra o título A Fé que Jesus Responde. A Fé que Jesus Responde. Por que dei esse título? Porque nós vamos perceber ao longo da história e ao longo também do ensino bíblico que há algumas fés que Jesus não responde. Tem fés que podem estar no nosso coração e Jesus não responder? Sim. Sim. Como isso é possível, pastor? Eu já vou lhe responder assim, para não deixar dúvida no seu coração e você não ficar pensando ao longo da pregação, enquanto eu falo, ficar pensando nisso. Só lhe respondo uma palavra que Tiago disse na sua carta. Ele disse assim: o diabo crê e treme. E Deus responde orações do diabo? Não. Ele nem ora para Deus. Quando ele vai diante de Deus, ele só vai lá para falar mal de você e pedir uma autorização para tocar na sua vida. Se ele vai diante de Deus, diz a Bíblia, é para falar mal de você, para acusar você, para mostrar os seus pecados e dizer para Deus que ele tem que castigar você e que pode usar ele para castigar você. É isso que ele faz. A Bíblia diz que ele é o acusador. Ele crê. E pela bondade do Senhor, irmão, ele não responde o diabo. Ele, se respondesse o diabo, a gente estava perdido. Mas ele não usa da fé do Satanás para atender. Qual é a fé que Deus atende? Eu queria ler com você. Partindo Jesus dali, Mateus 15, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aleluia. Em outubro do ano passado, o pastor Alexandre pregou essa palavra aqui na igreja. Lá na igreja. Eu fui muito tocado pela pregação que ele trouxe. E a partir daquela pregação eu comecei a pensar muitas outras coisas que eu queria partilhar também a partir daquela ministração. Porque tanto essa da cananeia quanto a do servo do centurião são duas histórias que mexem muito comigo. Mexem muito. Lembra do centurião romano? Ele vai lá pedir para Jesus para curar o servo dele. E aí Jesus diz assim: eu vou lá na tua casa. Ele diz: não vai na minha casa. Eu não sou digno que tu entres na minha casa. Basta uma palavra tua, o meu servo ficará curado. E aí Jesus diz assim: não vi fé como essa em Israel. Uau! E é algo semelhante que Jesus diz aqui de uma cananeia, uma não israelita. São as únicas duas vezes que Jesus elogia uma grande fé. Há um elogio da fé aqui. E nesses dois personagens não são personagens israelitas. São gentios. Eu acho isso
fantástico no coração de Jesus. Fantástico. Sabe por quê? Porque ele diz algo nessa história que é muito importante. Ele diz assim: eu não fui enviado senão para as ovelhas da casa de Israel. Jesus está dizendo assim: eu não fui enviado para vocês. Deus não me mandou para vocês. Deus me mandou para a casa de Israel. E a gente fica pensando: ai, mas que Jesus está dizendo aí? Se não foi para nós, como é que nós estamos aqui? Se era só para os judeus, como é que nós entramos nesse negócio? Por quê? E por que Jesus é tão enfático dizendo isso? Eu não vim por de fora. Eu só vim para a minha casa. No Evangelho de João ele diz assim: a salvação vem dos judeus. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 10 e 11, dizendo: todas as promessas que foram feitas, os oráculos, as revelações, foram dadas para o povo dele. Israel, diz a Bíblia, é o povo eleito, irmão. Por mais que a gente possa ter reservas com relação à atitude do povo de Israel, dos judeus, hoje, em relação à guerra na faixa de Gaza, por mais reservas que a gente tenha, e eu tenho, é o povo do Senhor. É o povo amado por Ele, escolhido por Ele, eleito por Ele. E Ele diz: eu vim para eles, não vim para vocês. E aqui, irmão, tanto aqui quanto na história do centurião, abre-se uma porta muito legal. Abre uma porta muito bacana. Abre uma porta assim que você fica: uau! Ele está dizendo assim, ó: a regra que eu estabeleci na minha eterna vontade, o princípio que eu estabeleci na minha eterna vontade é que esse povo que eu escolhi me pertence por eleição, me pertence por chamado. Eu escolhi eles. Lá em Abraão eu escolhi eles para serem o meu povo. Então a eles eu dou o direito de eleição, a eles eu dou o direito de escolha, que eu escolhi, e no último dia eles todos vão me reconhecer como Senhor. Lá naquele último dia eles vão olhar para mim e vão ver que eu sou o enviado Messias para salvá-los, porque eles são meu povo, e disso ninguém abre mão. Agora, nessas duas histórias, ele está dizendo assim: agora vocês aí que não são judeus, eu estou abrindo uma porta para você andar comigo, que eu quero você também. Eu quero você. Eu não fui enviado para você, mas eu quero você. E como é que você entra nessa porta? Entra pela porta da fé. Você não é povo judeu, você não foi eleito segundo o propósito estabelecido por Deus lá em relação ao povo dele. Nem que você vire prosélito, queira se circuncidar e tudo mais, para parecer um judeu. Paulo diz claramente: judeu o é por nascimento, por linhagem. Aí ele diz assim: eu vou botar junto nesse povo uma outra linhagem, porque vocês me rejeitaram, eu escolhi vocês e vocês me rejeitaram. Era para vocês, pregando o Evangelho, pregando a minha presença, trazer todos os gentios para dentro da minha aliança, e vocês não fizeram. Vocês se tornaram exclusivos e rejeitaram todos os gentios. Não quiseram sequer pregar para gentios. O coração deles foi tão endurecido nessa visão, irmãos, até dos discípulos também. Você lembra do Pedro pregando lá no capítulo 9, pregando para a família do Cornélio? Você repara lá quando Pedro prega que ele não faz apelo? E ele ainda tem
tem a cara de pau de chegar na casa do Cornélio depois de uma visão, depois de uma palavra, depois de uma direção de Deus, ainda chegar lá na casa do Cornélio e perguntar: e aí, o que é que vocês querem? Porque vocês sabem, né? É proibido para um judeu entrar na casa de um gentil. Nós, né, irmão? Aí Cornélio tem que contar a visão e tal, e disse que o anjo veio, mandou ele vir lá e papá. E ele já sabia disso, só estava enrolando. Porque estava constrangido de estar na casa de um gentil, o grande Pedro. Ele sabia disso. Aí ele começa a pregar, vai pregando, e ele não faz apelo, porque ele ia terminar de pregar, provavelmente não ia fazer apelo. Então Deus toma a iniciativa. O coração daquele povo sedento, ouvindo o Evangelho, o Espírito desce sobre eles. Aí o Pedro, em vez de ficar todo feliz, ele faz assim: sobre eles também? Não é só para nós, é para eles também? Depois para eles fica claro. Eles dizem: sim, aos gentios é aberta essa porta de entrar no âmbito da eleição. Aos gentios é dado o privilégio de participar do povo eleito por meio da fé. Por meio da fé. Como é que eu e você entramos no âmbito, no espaço das coisas de Deus? Única e exclusivamente pela fé. Porque a porta que ele abriu para você e eu passarmos é essa. Então a nós, irmãos, a nós não nos cabe reivindicar direitos que foram dados para os judeus. Os judeus têm sido preservados da aniquilação, não porque pedem isso a Deus, porque foram eleitos. E Deus disse que eles não seriam aniquilados. Você está entendendo? A palavra que foi dada para eles, foi dada para eles, e Deus vai manter. Mas para nós não é assim, não. Para nós é pela fé. Deus mantém a palavra dele na medida em que eu creio. Deus mantém o que ele fala, o que ele vai fazer e realizar na medida em que eu respondo ao que ele fala. Por assim dizer, para o povo judeu está reservado, exclusivo a esse direito de Deus sobre ele de fazer por causa da eleição. A nós repito, responda pela fé. Se você quer ter o que foi dado para os judeus, naquele último dia você terá que responder pela fé. O meu justo viverá pela fé, não por outro caminho. Então a gente não reivindica a promessa baseada em qualquer outra coisa que não seja pela fé. Tenho direito a essa palavra, tenho direito a esse lugar, tenho direito em nome de Jesus. Tem. Mas vai chegar a você e a mim por meio da fé. E eu queria partilhar nessa história essa fé que Deus responde. Porque, como eu disse antes, tem fé que ele não responde. Não tem. Mas tem fé que ele responde. E essa está manifestada aqui na vida dessa mulher. Ele diz que ele retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eu fui dar uma olhadinha no mapa, esse lugar é longe. Esse lugar é longe. De Cafarnaum até essa região aí dá perto de 70 quilômetros. Quem é que entende de caminhada? Quantos dias leva para andar 70 quilômetros assim, andando num grupo de 15, 20, 30 pessoas?
Quantos dias leva? Quantos quilômetros a gente anda por dia? Uns 20? 15, 16 horas. Sem parar. Hoje, né? É longe. De Jerusalém dá quase 200 quilômetros. E Jesus vai lá para cima. Vai lá para a banda dos gentios. Vai pregar para o povo judeu que está lá naquelas beiradinhas, na divisa, já com Tiro e Sidom, lá na região limítrofe. Porque ele disse que tinha que ir em todas as cidades de Israel. Ele disse, eu tenho que pregar o evangelho em todos os lugares. E ele foi. E num desses lugarejos que a Bíblia não diz onde ele foi, lá chegou perto de Tiro e Sidom, perto da fronteira, e apareceu uma estrangeira. E essa estrangeira, quando percebe que é Jesus que está por lá, sai atrás dele e diz algo extraordinário. Esse é o primeiro passo da fé. Ela diz algo extraordinário. Jesus, filho de Davi. Primeiro passo da fé, conhecimento de quem é Jesus. Não se vive da fé sem saber quem é a origem da nossa fé. A nossa fé não é no fulano, no beltrano, nem em coisas. A nossa fé tem nome. A nossa fé é Jesus, esse nome precioso. Jesus é o nome mais precioso que nós temos. Jesus é o nome sobre todo nome. E quando ela diz filho de Davi, ela está reconhecendo, ela está reconhecendo que esse homem é o Messias. Uma estrangeira, crendo que o judeu deveria crer e não cria. Tu és o filho de Davi. Tu és o Messias enviado. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Salvador. Tu és aquele que devia vir. Tu és aquele amado das nações. Ela reconheceu naquele homem o Filho de Deus, o Messias enviado, o Filho de Davi. Eu e você, nós somos chamados a viver um relacionamento de intimidade, de dependência, de conhecimento de Jesus. Jesus é o nosso amado. Jesus é tudo que a gente precisa. Nós não precisamos de mais nada senão dele. Ele é tudo que a gente tem. Como diz o salmista, outro bem não possuo, senão a ti somente. Só ele. E quando você necessita, precisa, quer buscar, receber, seu primeiro passo é contemplar a graça, a glória, a bondade do Filho de Deus na sua vida. Esse é o seu primeiro passo. Filho de Davi. Não existe fé sem invocar o nome do Senhor. O nome do Senhor precisa ser invocado. A tua boca e a minha precisam se abrir para invocar o nome dele. As circunstâncias da minha vida e da sua precisam da invocação do nome de Jesus. Você está vivendo uma circunstância na sua vida pessoal, precisa invocar o nome de Jesus. Você está vivendo alguma coisa na sua vida profissional, você precisa invocar o nome de Jesus. Você está vivendo algo na sua vida emocional, você precisa invocar o nome de Jesus. Está vivendo algo em sua família, precisa invocar o nome de Jesus. Não se espera nada do Senhor se não invocar o nome dele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não há nada na nossa vida que possa ser alinhado. Não há nada na nossa vida que possa ser colocado em compreensão, em visão correta da nossa jornada. Não há nada no nosso matrimônio, na nossa vida pessoal, no nosso mundo emocional, que não
que não possa ser alinhado sem o nome do Senhor Jesus. A Maria esses dias teve uma dor de cabeça que não parava. 4 dias de dor de cabeça horrível. E eu 4 dias dando dipirona. Tem até uma vaguinha para colocar debaixo da língua, daquela mais poderosa, né? Essa aqui. Quando ela botou a vaguinha, depois de algumas horas, eu perguntei: como é que você está? Aliviou, não está? Imediatamente naquela hora, né? A preocupação da gente, a gente deu remédio. Naquela hora, quando ela disse aliviou, o Espírito Santo disse dentro de mim: mas tu não invocasse meu nome ainda. É só dando remédio. Tu não invocasse meu nome. A gente passa por tanta coisa, irmão. A gente vive tantas circunstâncias, seja para cima, seja para baixo, seja para o lado. São coisas que alegram ou que nos fazem sofrer. Nós vivemos construções, vivemos demolições, vivemos crises. E quantas vezes a gente não invoca o nome do Senhor Jesus? Como acabei de contar aqui, poderia contar outros lances, onde a gente não invoca o nome. Eu e você somos chamados na nossa vida a invocar o nome. Não tem nome mais precioso e poderoso do que o nome de Jesus. Não existe experiência de fé sem invocar o nome. Romanos 10 diz isso. Se em teu coração creres e com a boca. 2 Coríntios 3 diz: eu criei, por isso aqui falei. A Escritura diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não está falando, quando Deus fala de salvação, não está falando de céu apenas. Quando ele diz aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não está falando exclusivamente do céu, está falando da operação, da salvação de Deus na minha história e na sua. Com isso ele está dizendo que você não só pode, você deve, porque ele quer que você invoque o nome dele em todas as circunstâncias da sua vida, porque em todas as circunstâncias da sua vida, aonde o nome dele for invocado, a fé vai começar a se manifestar, porque é o princípio da fé, invocar o seu nome. Aleluia. Quanta coisa a gente vive sozinho, quanta coisa a gente se empenha com o próprio esforço, quanta coisa a gente se esburra para conseguir realizar. E ainda diz o Senhor muitas vezes, né? A gente ouve muitas pessoas dizerem assim: o que eu peço a Deus é só saúde. Ele me dando saúde, o resto eu consigo. Quando Jesus está dizendo assim: eu não quero que tu consigas nada sem eu. Eu morri e ressuscitei para você. E se eu não tenho você, você é minha noiva. Chamei você para mim, eu quero você. Me invoca o meu nome. Invoca o meu nome. É tão bom invocar o nome do Senhor em tudo, irmão. É maravilhoso. Você vai rir agora, né? Pode achar engraçado. Mas para mim, para a Maria, não foi. Quando nós casamos e fomos para a lua de mel, nós íamos ter a nossa primeira relação. Sabe o que nós fizemos? Ela fez um pijaminha branco para mim, ela mesma fez. Eu fiquei uma gracinha com aquele pijaminha branca.
quando estávamos ali naquela noite, preparando-se para aquilo que o Senhor chamou a gente, e que eu esperava há tantos anos. Assim, vamos se ajoelhar aqui do lado da cama e vamos invocar o nome do Senhor sobre nós. Invocar o nome. E nós invocamos o nome do Senhor. E chamamos o Senhor para estar juntos. Aonde invocar o nome do Senhor, irmão? A lista é grande, irmão. Sonda o teu coração. Sonda o teu coração e você vai ver que a lista onde invocar o nome do Senhor é enorme. E quanto mais você invocar o nome do Senhor, mais cheio dele você fica. Mais cheio dele. Aleluia. Essa mulher fez isso. Invocou o nome dele. Filho de Deus. Coisa linda, Thais. Poder invocar o nome do Senhor. É maravilhoso. Ao invocar, atraiu a atenção dos discípulos. Porque a invocação dela era perseverante. E você sabe, irmão, quem não tem percepção da invocação do nome, quem não saca esse negócio, escute bem, quem não saca esse lance, quem não percebe esse lance, está invocando, e está do lado, está perto, vai ficar incomodado. Vai ficar chateado. Vai se perturbar com o negócio. Não vai gostar. Se você começar a invocar o nome do Senhor, em situações, circunstâncias, rodeado de gente, de pessoas, seja no trabalho, na escola, enfim, em qualquer lugar, na igreja até, nos relacionamentos, gente que não tem essa percepção, que não entende isso ainda, vai ficar incomodado como os discípulos ficaram. Senhor, o senhor está vendo, né? É uma cananeia. Despede ela. Dá um pontapé nela. Vai ela sumir daqui. Dá um jeito dela sair daqui, porque ela está incomodando. Foi assim que eles fizeram. E a Bíblia diz que Jesus não falou nada. Quem olha, irmão, sabedoria não fala nada. Né? Jesus ficou quieto naquele lance. E a mulher continuou clamando. Até que finalmente os discípulos insistem com Jesus. E Jesus dá a frase: eu não vim para a casa de Israel. Eu só vim para a casa de Israel, não vim para os gentios. Quando ela ouviu isso, sabendo que ele era o Messias, ela não se intimidou diante do desafio. Ela correu e se ajoelhou aos pés dele. Quando ele aparentemente recusou atendê-la, ela correu para os pés dele. Outra característica das famílias. Quem sabe quem é o Filho de Deus, quem conhece os recursos que ele tem, quem conhece o poder que ele tem, não recua. Quem sabe quem é Jesus, não precisa recuar. Quem sabe quem é Jesus, não precisa recuar. Ela correu para os pés dele e adorou ele, claro, ela sabia que ele era o Filho de Deus. Ela estava dizendo assim: mesmo que ele não me atendesse, ele merece toda a minha adoração e todo o meu louvor, mesmo que ele não me atendesse. Mas eu sei quem é ele, por isso eu se ajoelhou e se prostrou. Fé para alcançar o objetivo precisa entender que tem que ser perseverante e ser capaz de avançar sobre os obstáculos que são colocados dentro da alma.
Foi posto um obstáculo na alma dela. Olha aí, ele não vai te atender. Já disse que não. E ela insistiu. Ao adorá-lo, Jesus deu mais uma solapada na orelha dela. Ele disse assim para ela: você acha correto que a gente dê dos cachorrinhos o que está na mesa dos filhos, o que é dos filhos? Você acha? Não é para dar o que é dos filhos, dos cachorros. E ela responde a ele. Outra característica da fé que aparece no coração dessa mulher: ela tem um coração quebrantado. Ela não tem orgulho no coração dela. Ela não tem. Porque se ela tivesse um pingo de orgulho, com essa segunda que Jesus deu nela, ela já teria ido embora. Jesus deu duas nela. E ela teria saltado fora. Deixa pra lá. Ninguém diga que eu não tentei. Vou sair fora. Jesus aparentemente humilhou ela. Porque os judeus tratavam os gentios de cães. Quem não estava na aliança de Deus era cachorro, comedor de restos. Foi uma ofensa. Poderia ter sido uma ofensa para ela. Mas a fé que ela tinha era uma fé perseverante e quebrantada. E ao ser questionada, ela dá a frase que abre o céu. Quem é que abriu o céu para ela? Não foi Jesus, foi ela. Ela abriu o céu quando ela disse: é verdade. Ela não negou. Eu sei que o Senhor é enviado para o seu povo. Ela não negou. Eu sei, ela disse, que a comida é entre os filhos. Ah, Senhor, não é assim. Eu tenho direito também. Eu tenho que participar disso também. E se não me der minha parte também, isso vai pegar aqui. Não, ela não fez nada disso. Ela disse: eu sei. Mas os cachorros comem do que cai na mesa do seu dono. Ela reconheceu o senhorio de Jesus sobre a vida dela. Ela reconheceu. Como do que cair da tua mesa. O que cair da tua mesa vai me sustentar. Uau! Uau! Parece o filho pródigo quando disse, voltando para casa, né? Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Né? Posso comer pão com os teus empregados. Uau! A verdadeira fé não é aquela que se fia em si mesmo. A verdadeira fé é aquela que se fia naquele que pode fazer o que diz que quer fazer. Quando ela disse isso, o Senhor reconheceu nessa loucura dessa mulher, na loucura dessa mulher, dizer o que ela disse. Jesus reconhece nisso uma grande fé. Ela mostra uma fé muitas vezes pelo avesso da nossa cabeça. A gente pensa muitas vezes que a grande fé é o... Ele virou no avesso. A grande fé dela estava ali nas contradições do coração dela. E ela respondeu positivamente às pressões que Jesus fez sobre ela.
Jesus fez pressão nela. E ela respondeu positivamente. Jesus disse assim: pode fazer. Vai fazer o que aconteceu, o que você alcançou aqui, eu faço na sua vida. Pode ir para casa que a sua filha está curada. Essa é a resposta dele. Sempre que a nossa fé invocar o nome, for perseverante e não desistir, vai haver resposta da parte dele. Vai haver resposta. Mesmo que se levante contradições na sua vida, mesmo que se levante o seu coração, palavras que queiram demover você do que Deus chamou eu e você para viver, não afaste do seu coração. Não afaste do seu coração aquilo que Jesus fez na sua vida, porque isso vai multiplicar bênção em você no nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ela foi feliz da vida, porque a sua filha foi curada. Num país, Tiro-Sidom, adoravam deuses que sacrificavam meninos e meninas. No meio de uma realidade de desgraça, onde tem um relato de um culto a Baal que foi feito em Tiro, onde 200 bebês foram lançados ao fogo simultaneamente numa adoração a Baal. Está registrado. Uma terra onde as crianças eram menosprezadas e oferecidas aos deuses. Essa mulher encara um desafio pela filha dela. Pela filha. Eu não vou entregar minha filha aos deuses. Eu vou atrás daquele a quem eu posso invocar o nome, para que a bênção de Deus venha sobre a minha filha e sobre a minha empresa. Esse é o chamado de Deus para a gente, para você e para mim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. O tangedor vai tocar? Aleluia. Hoje de manhã nós somos chamados a invocar o nome do Senhor. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, diz o Senhor. Invoca-me e te responderei. Há um nome sobre todo nome, precioso aos nossos olhos, um nome digno de honra, digno de majestade e de poder, o nome de Jesus. Esta manhã, eu e você temos sido convocados a clamar esse nome, a chamar esse nome, colocá-lo em nossa boca e perseverar em nosso coração. Esta manhã, nós fomos chamados a resistirmos firmemente aos obstáculos e às oposições que se levantam dentro do nosso coração. Esta manhã, esta palavra quer nos ajudar a responder positivamente aos desafios que são lançados, de ver a adversidade, de ver a oposição no coração como oportunidade.
Hoje o nosso coração foi chamado a ser resiliente, a permanecer firmado, que o Senhor mesmo nos salvará. O Senhor mesmo nos responderá. O Senhor mesmo fará as suas obras. O Senhor mesmo é digno de honra e digno de majestade. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade. Ele é o Deus que nos guia e que nos guarda. Ele é o Deus que nos perdoa e que nos santifica. Ele é o Deus que nos corrige, nos limpa, nos restaura. E diz a mim e a você: clama-me e eu te responderei. Seja firme, porque eu darei a você força e capacidade para ultrapassar todos os obstáculos. Invoque meu nome, creia em mim e não retroceda diante dos desafios que eu coloco diante de vocês. Sou eu no meio de vós. Os quebrantados de coração, como esta mulher, há uma porta aberta pela fé para terem os seus filhos curados. Quais são os filhos da tua vida? Quais são os filhos da tua vida esta manhã? Aos quais Jesus te chama para clamar a Ele. Quais são os filhos do teu coração que estão enfermos? Quais são os filhos da tua mente que estão enfermos? Quais são os filhos dos teus sonhos que estão enfermos? Quais são os filhos da tua história que podem estar horrivelmente endemoniados? Eis um Deus esta manhã. Eis um Senhor esta manhã. Eis um Pai esta manhã. Que diz para mim e para você: não temas, eu te ajudo e te seguro pela tua mão direita. Eu sou o teu Deus que te criei e te chamei para seres meu. Oh, papai. Oh, papai. Invocamos o teu nome. Só a solução no teu nome, Senhor. Só a cura em teu nome. Só a libertação em teu nome. Só a restauração em teu nome. Em nós não há forças para isso. Nós clamamos o teu nome. Invocamos a tua vitória sobre nós. Invocamos a tua graça bendita sobre nós. Invocamos, Senhor, a cura dos nossos filhos. Estamos aos teus pés, Senhor, te adorando e clamando: cura os nossos filhos. Cura os nossos filhos. Cura os nossos filhos.